Olá, crianças, como vocês estão? Estava com saudade de gravar um vídeo para vocês. Semana passada começamos uma nova apostila, A Natureza em Nosso Cotidiano, e nós vamos estudar nesse mês de agosto os principais elementos que formam a natureza. Semana passada nós já começamos com um dos elementos, que foi a terra. Essa semana nós vamos falar sobre outro elemento. Dessa vez nós vamos falar sobre o fogo. Então você abre a sua apostila na página 7, comece preenchendo o cabeçalho com o seu nome completo. MF, professora Clotilde Barraquete von Zuben, seu nome completo e a data de hoje. Se você estiver fazendo no dia correto, hoje é dia 9/8, que é o mês de agosto de 2021. Vamos começar com língua portuguesa. Língua portuguesa. Essa semana vamos falar sobre o fogo. O fogo pode ser muito perigoso, mas também é muito útil para as pessoas. Muitas lendas foram criadas sobre a origem do fogo. Vamos assistir a uma pequena história de onde vem o fogo nesse link aqui. Depois que você tiver assistido a essa história, você vai responder essas perguntas aqui. Primeira pergunta: quais os benefícios que a descoberta do fogo trouxe para os índios da história? O que são benefícios? Coisas boas, né? Que fazem bem, benefícios. Então, que benefícios, que coisas boas o fogo trouxe para os índios da história? Primeira alternativa: cozinhar os alimentos, queimar a floresta. Essa segunda. Peraí. Queimar a floresta. Queimar lixo. Aquecer no frio. Quais desses itens aí que ajudaram os índios da história? Agora, assista este outro link chamado O Domínio do Fogo. Assinale outras vantagens da descoberta e do domínio do fogo pelo homem. Primeira alternativa: afastar animais perigosos, iluminar a noite. Agora lá em cima. Comunicar-se à distância através de sinais de fumaça. Você pode marcar mais de uma alternativa, tá bom? Exercício 3. Vamos organizar os livros da biblioteca? Então, aqui nessa imagem abaixo, nós temos uma estante de livros. Você vai lá no final da sua apostila, no anexo da sua apostila, e você vai encontrar essa imagem aqui, ó. Essa imagem com várias capas de livros. Você vai pegar a sua tesoura, vai recortar em volta dessas capinhas e nós vamos colocar esses livros na estante em ordem alfabética. Isso você vai prestar atenção no nome da história. Então, aqui nós temos um livro que se chama Amigos, começa com A. Temos Bruxa, Bruxa, Vem à Minha Festa, Futebol, Menina Bonita do Laço de Fita, Nestor, Olha o Bicho, Pinóquio e Uma História com 1000 Macacos. Então, você vai ter que prestar atenção na primeira letrinha do nome da história. Você vai recortar e você vai colar aqui no lugar correto. Então, tem alguma capa de livro
cujo nome da história começa com A, então você vai colar essa capinha aqui. Com B, aqui já está preenchido, não precisa. Com F, e assim por diante, tá bom? Você vai colar as capinhas nos lugares que ainda não tem livro. Então, vamos pôr em ordem alfabética e organizar a estante de livros. Próxima página, matemática. Exercício 1. Recorte e cole as figuras que estão no anexo na imagem abaixo. Então, você vai voltar lá no final da sua apostila e vai encontrar essa figura aqui. Tá vendo? Colorida? Você vai recortar com a sua tesoura com bastante cuidado, porque as figuras são pequenininhas, tá bom? Então, recorte com bastante paciência, bastante capricho, para você treinar o recorte dessas figuras. E aí, você vai lá na página 8, deixa eu voltar lá, e você vai colar as figuras correspondentes ao formato que nós temos aqui nessa imagem, tá bom? E depois você vai responder. Alternativa A, que imagem você formou? B, quantas figuras geométricas você usou para formar o desenho acima? C, quais os nomes das formas geométricas que você utilizou? Exercício 2. Escreva os numerais de forma decrescente. Crescente é que cresce do menor para o maior. Decrescente é o que vai do maior para o menor. Então, você vai primeiro procurar o maior número que está aqui no barco, tá? E depois você vai diminuindo essa sequência de números, do maior para o menor, decrescente. Exercício 3. Agora, escreva os numerais de forma crescente, do menor para o maior. Vai crescendo o numeral aí do menorzinho até o maior, tá? 4. Júlio escreveu números em várias cartelas. Veja. Em seguida, ele selecionou 2 cartelas em que a soma dos números é igual a 50. Quais cartelas ele pode ter selecionado? Então, quais cartelas que ele escolheu para que a soma dê 50? Então, você vai pensar um pouco aí, vai tentar fazer de cabeça essa continha e, se você não conseguir, você vai tentando as combinações de números aí até você obter a resposta 50. Então, você vai pôr uma das cartelas aqui, o número, o outro número, e depois você vai montar, armar essa continha aqui ao lado. Combinado? E por hoje nós ficamos aqui. São só essas 2 páginas, tá bom? Até quarta-feira. Um beijo, se cuidem, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.